Glória a Jesus. Meus irmãos e irmãs, mais irmãs, né? Minhas irmãs, eu quero cumprimentar a todas com a paz do Senhor. Amém. E os irmãos também que estão aí, que Deus os abençoe. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui nesta oportunidade, nesta noite especial de conferência para mulheres. E sinto-me privilegiado por participar deste momento ímpar, glorioso. Minha gratidão ao nosso pastor presidente, doutor Eri Alencar, vi ali a pastora Regina, que Deus a abençoe, também o pastor Eri, toda a família de uma forma especial, nosso presidente executivo, pastor doutor Eliseu Alencar, que Deus o abençoe, com saúde física, emocional, espiritual, e onde foi o aniversário do Senhor, que Deus prolongue os seus dias. É um privilégio, viu, ter o Senhor como nosso líder e aprender com o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Pastora Thaís também, obrigado, pastora Thaís, pela honra. Toda a liderança da UFADPESP, todas as mulheres que estão aqui presentes, que Deus abençoe a todos. Pastor Neto, obrigado pela companhia de sempre. Pastor André Santana também ali no fundo, Deus o abençoe. O Rafa, meu filho, que é esse garotão aí, eu gravo para mandar para a mãe dele, para ela chorar. Que aí eu mando, ela fica chorando lá do outro lado. Ai, meu bebê, meu bebê, desse tamanho. E é sempre uma alegria quando eu venho para São Paulo e o Rafa pode me acompanhar. É sempre uma alegria muito grande. Esse dia nós estivemos ali no Pastor Neto e ele pôde ir também. E é uma bênção estarmos juntos. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 24. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 24. Deus colocou uma palavra em meu coração para falar a vocês. É claro que vai ser uma pregação um pouco diferente, né? Mas eu tenho certeza que se todos nós conseguirmos assimilar, nós poderemos voltar para casa melhores e fortalecidos com a palavra de Deus. Capítulo de número 24, versículo de número 10, até o versículo de número 14. A Bíblia diz, versículo 10, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-o saber e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante do teu inimigo e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. E vocês dizem? Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Meus irmãos e irmãs, esse capítulo 24 do segundo livro de Samuel, que nós acabamos de ler, Davi já está caminhando para a parte final do seu reinado. E Davi, ele chama Joabe, que é o capitão, o comandante do exército, e a Bíblia diz que ele dá uma ordem a Joabe. A ordem era de que Joabe deveria sair nos limites de Israel e descobrir quantos homens tinham Israel que levantavam a espada.
A Bíblia diz que quando ele fala isso com Joabe, a palavra de Joabe, no versículo de número 2, eu não sei se é possível colocando os versículos aí, se der certo vai ser muito bom. No versículo 2 do capítulo 24, quando Davi fala com Joabe, a palavra de Joabe é essa para Davi. Na verdade, versículo 3, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto, quanto agora é, e aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Ou por que o senhor deseja fazer isso? Então Davi, ele chama Joabe, e o objetivo dele é esse: sai e conta o tamanho do nosso exército. Eu quero saber se tem muito, eu quero saber se tem pouco, eu quero saber o tamanho do exército. A palavra de Joabe foi essa: rei, vou falar na minha versão, a versão Alain Barbosa, corrigida e atualizada. Ele está olhando e está dizendo assim: rei, por que o senhor quer contar? Com muito ou com pouco, quem te dá vitória é Deus. É isso que ele está dizendo. Você acha que eu preciso ir mesmo contar quantos homens tem? Só que a Bíblia diz que quando Joabe diz isso, a palavra de Davi prevaleceu contra Joabe. É o rei que está dando uma ordem. E a Bíblia diz então que Joabe, ele sai para enumerar o povo. E a Bíblia nos diz que depois de um tempo, no versículo de número 8, a Bíblia diz que eles rodearam por toda a terra por um período de 9 meses. Olha lá, 9 meses e 20 dias, versículo 9. Joabe apresentou o seguinte relatório de recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá mais 500.000. Então Joabe voltou com a notícia: rei, nós temos aqui em Israel e em Judá 1.300.000 soldados que manejam a espada, são homens prontos para a guerra. Davi poderia olhar e se orgulhar: que bom, que exército forte que eu tenho. Só que no versículo 10 que nós lemos, olha lá o que aconteceu quando Davi, depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração. Ao invés de ele ficar alegre porque ele contou quantos soldados tinham, a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele saiu fora da questão da dependência de Deus. Quando ele manda contar o povo, parece que ele está contando mais com a força do exército do que com a ajuda de Deus. E quando Joabe conta para ele que tem 1.300.000 homens, ele não se alegra. A Bíblia diz que ele sente o coração dele doer e ele vai sofrer uma consequência por causa disso. Agora, o que Deus colocou em meu coração para falar a vocês é o seguinte: vocês se lembram que no capítulo de número 13 e no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, tem duas rejeições a Saul. Se você ler, por exemplo, o capítulo 13, você vai ver que Saul foi rejeitado por Deus no primeiro ano do seu governo. No primeiro ano do seu governo, ele foi rejeitado. Porém, a Bíblia diz que Saul ainda governou por 40 anos, ou seja, no primeiro ano ele foi rejeitado e ainda governou mais 39 anos rejeitado. Mas vocês se lembram que no capítulo de número 15, Deus deu uma ordem para que ele destruísse os amalequitas e ele não obedeceu esta ordem, poupando os animais, poupando o melhor do gado, poupando o rei Agag, e a partir dali veio uma sentença contra Saul, de que Deus já havia rasgado o reino dele e entregue na mão de alguém que era melhor do que ele. Houve uma diferença de anos do capítulo 13 para o capítulo de número 15. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 13, quando Deus através do profeta fala que através de Samuel diz que Deus já havia escolhido alguém segundo o seu coração para governar, os estudiosos dizem que faltavam ainda 8 anos, entre 7 e 8 anos, para Davi nascer.
Então Davi não tinha nascido ainda, Deus já estava falando dele para Saul, dizendo que ele seria o homem segundo o coração de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 15, que Saul é rejeitado, a Bíblia diz que Saul tenta convencer Samuel a voltar com ele para Siló. Mas a Bíblia diz que Samuel rejeita. Samuel não quer, e ele diz assim, vai sozinho. E quando Samuel vira as costas para sair de perto de Saul, a Bíblia diz que Saul puxa o manto de Samuel e rasga. E quando ele rasga o manto de Samuel, Samuel olha para ele e diz assim, assim como esse manto rasgou, Deus rasgou de ti o teu reino e entregou na mão de um que é melhor do que você. Então Deus está, olha que no capítulo 13 Davi ainda não nasceu, Deus já está dizendo que ele é o homem segundo o coração de Deus. No capítulo 15 Deus está olhando e está avisando que Davi é melhor do que Saul. Aí a gente chega no capítulo 16, aquele texto conhecido, quando a impressão que nós temos é que Samuel está intercedendo por Saul, como que está pedindo uma nova chance a Deus por Saul. Mas Deus olha e diz assim, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? E aí a ordem de Deus, no capítulo 16, foi essa, enche o teu vaso de azeite, vem até Belém, na casa de Jessé o belemita, porque lá eu já me provi de um rei para governar Israel. E vocês se lembram que Samuel foi até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, ele recebe os filhos de Jessé, e Deus não sinaliza que nenhum deles fosse um rei, até que mandam chamar o menor, que era Davi. E a Bíblia diz que quando Davi entra, Deus avisa Samuel e diz, unge, porque é ele mesmo. E a Bíblia diz que ele derramou o vaso do azeite, ou o azeite que estava no vaso, sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando nós falamos de Davi, você já sabe, nós estamos falando do maior rei de Israel. Então, até os dias atuais, a bandeira de Israel tem uma estrela, e o nome dessa estrela é Estrela de Davi. A grande referência do exército de Israel, eles já tiveram grandes generais, grandes homens que guerrearam por eles, mas a grande referência de guerra para Israel é Davi. Ele é considerado o maior guerreiro. Mas é bom a gente lembrar disso, que Davi era o menor, que Davi era o caçula. Davi, quando ele não é convidado, não é porque alguém esqueceu, esqueceram, não, é porque todo mundo tinha certeza que não era ele. Todos tinham certeza que não precisava chamar Davi, porque Davi, primeiro, era ruivo. Naquela época, ser uma pessoa ruiva tinha uma certa rejeição. Segundo, ele era o caçula. Não é igual o caçula de hoje, que é o mais mimado. O caçula de antigamente comia-se e sobrava. Então a prioridade eram os filhos, os outros filhos de Jessé, e não Davi. Quando todos são rejeitados, aí sim manda chamar o Davi. É a última opção. Para eles era a última opção. Para Deus era a única opção que ele tinha ali para levantar como rei. E a Bíblia diz então que ele vem e ele governa em Israel. O que a gente percebe é que o projeto de Deus na vida de Davi era muito grande, irmãos. Quando Davi ele recebe aquela unção, a Bíblia diz que logo no capítulo 17 ele tem que enfrentar Golias. E vocês se lembram que ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. A Bíblia diz que o homem mais alto de Israel era Saul, do ombro para cima. Quer dizer que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Era um homem, mas ele não tinha coragem de ir. Aí o Jessé chama Davi para ir ver como estava a guerra. Filho, vai lá, leva pão e leva lá um pão para o capitão, leva lá alguma coisa para os seus irmãos e procura saber como está a guerra. E a proposta de Jessé para Davi foi essa: traz um penhor, traz uma garantia de que seus irmãos estão bem. Você traz para mim uma garantia, uma prova
de que seus irmãos estão bem? E a Bíblia diz que Davi foi. E justo na hora que o Davi chegou, foi a hora que o Golias apareceu. Na hora que, eu imagino o Davi conversando com os irmãos dele, perguntando, e aí, está tudo bem, está tudo tranquilo, como é que está? Ele falou, não, está tudo calmo. Está tudo sob controle, tudo tranquilo. E a guerra? Não, a guerra está tudo em paz, pode ficar. Aí quando eu imagino o Davi, olha, irmão, vocês estão falando, quando eles estão falando ali, o Golias sai de novo e dá o grito, irmão. Não tem homem, Israel. A Bíblia diz que o Davi olhou e falou, oxe, que negócio é esse aí? Que vocês falaram que está bem e o bicho afrontando vocês. Aí alguém contou para ele, já faz 40 dias, 2 vezes por dia ele sobe, de manhã e de tarde, e desafia. Mas e Saul? Não tem coragem de ir. E os homens valentes que tem aqui? Ninguém tem coragem de ir. Imagine olhando para ele. E meus irmãos? Falou, também seus irmãos não têm coragem de ir. Davi olhou e falou, então avisa lá que eu vou. Manda um recado lá para o rei que eu tenho coragem de ir nessa batalha. Agora tenta imaginar a cena, irmão. O Saul recebendo o comunicado de que um homem se dispôs a ir enfrentar Golias. O coração de Saul deve ter aliviado até a hora que ele vê o menino entrando. Falou, traz ele aqui, traz ele aqui. Quando Davi entra, ele olha e diz assim, ô filho, você não pode ir. Meu filho, você vê que ele chama ele ainda de filho. Quando ele está chamando de filho, não é que ele considera filho, está diminuindo ele, irmão. Ô, você é só um garotinho, você não... Aí ele chegou no rei e falou, rei, posso contar um negócio para o senhor? Eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. E de repente veio o urso. E levou umas das ovelhas. E eu me atraquei com o urso. Lutei com o urso e matei o urso e tirei a ovelha que estava nas mãos dele. Mas você já lutou com o urso? Não só com o urso. Já lutei com o leão também. Veio o leão, tomou as ovelhas e eu arranquei a ovelha da boca do leão e matei o leão. E eu quero dizer uma coisa, senhor, fica tranquilo. Do mesmo jeito que Deus me entregou o urso, do mesmo jeito que Deus me entregou o leão, Ele vai entregar esse gigante na minha mão também. O Saul então faz o quê? Bom, você vai mesmo? Falou, vou, então tá bom, mas faz o seguinte, leva a minha armadura. É melhor, porque pelo menos com a minha armadura, na verdade é o seguinte, ele queria o mérito para depois dizer que Davi venceu a guerra porque estava com a armadura dele. Aí o Davi colocou, mas quando ele foi sair não cabia. O homem mais alto de Israel, Davi não era tão grande quanto ele. Nós estamos falando de um jovem adolescente. Quando ele foi andar, ele falou, não consigo andar. Vou ter que ir do jeito mesmo, vou ter que ir simples. Rapaz, mas assim, falou assim. E a Bíblia diz que ele foi, vocês conhecem a história. Desceu no ribeiro, pegou as 5 pedras, e com uma pedra ele venceu o gigante. E quando ele venceu o gigante, a Bíblia diz que o gigante caiu, ele tirou a espada do gigante Golias e cortou a cabeça, porque ele lembrou que o pai dele pediu uma garantia. Aí falou assim, vou levar a cabeça do gigante, que acho que não tem garantia melhor do que essa. Quando o gigante caiu, ele arrancou a cabeça e voltou. E a Bíblia diz que quando ele voltou com a cabeça do gigante, o povo de Israel, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que o nome de Davi começou a crescer. Davi tornou-se forte. A Bíblia diz que Davi era extremamente respeitado. É aqui que eu paro para te dizer isso. O projeto de Deus na vida de Davi era fazer ele crescer. Deus queria fazer Davi crescer. Deus não queria apenas que ele derrubasse o leão. Deus não queria apenas que ele vencesse o urso. Deus não queria apenas que ele derrubasse o gigante Golias. Não. O projeto de Deus era fazer Davi crescer. O projeto de Deus era fazer Davi melhorar cada vez mais. Davi, você não vai ser um chefe do exército, não. Meu projeto com você é de que você seja rei em Israel. Então, toma cuidado com o seu comportamento, com a forma que você anda, porque o que eu tenho na tua vida é coisa grande. É por isso que a Bíblia diz que Davi, ele se conduzia prudentemente, ele tomava cuidado de uma forma como ele se portava, porque ele sabia que Deus queria que ele crescesse. Deus queria que ele crescesse. Você crê nisso, que Deus tem isso para a tua vida também? Os embates, as crises, as dificuldades, as grandes adversidades que vêm, os problemas que vêm, a maioria deles vão te fazer crescer cada vez mais, um pouco mais. Você tem que entender isso.
Eu sei que a gente não gosta de enfrentar problemas, é ruim, né? Quando a gente, talvez você está aqui hoje, sábado, e vai ter amanhã, domingo, e você já está pensando na bucha que tem que resolver na segunda-feira. Você fala, meu Deus do céu, um problema tão grande que eu não sei como que eu vou. Quem sabe esse final de semana Deus vai olhar e vai dizer assim, olha, você vai sair daqui melhor, para que você tenha coragem, estratégia, capacidade para fazer crescer, para fazer prosperar e o meu nome ser glorificado na sua vida. Agora, a forma que eu queria pregar hoje era um pouco ilustrativa. Eu gostaria de pregar de uma forma ilustrativa. Eu gosto de pregar com ilustração, porque com a ilustração você pode até esquecer meu nome, mas não vai esquecer da pregação. Aquele carequinha lá que pregou aquele dia lá, né, aí você vai lembrar do que eu vou falar. Agora, o que eu gostaria de usar para ilustrar aquilo que Deus queria fazer na vida do Davi, e quer fazer na tua também, e quer fazer na igreja também, é um pipa. Cadê o pipa? Pega o pipa para mim, aquele que é sem rabiola. Pega um pipa aí para mim. Tem um sem rabiola aí? Tem. Olha o pipa aqui, ó. Eu sei que eu estou pregando para a irmã, mas eu tenho quase certeza que tem umas irmãs pipeiras aí no meio aí. Será que tem? Quem é que já empinou pipa aí? Levanta a mão aí. Ih, todas as irmãs pipeiras. Tá bom, chega, senão o horário acaba. Olha para mim aqui. Ó, todos nós sabemos para que o pipa foi feito. Todo mundo sabe. O pipa foi feito para voar. Ou seja, quando alguém faz um pipa, ele tem um objetivo. Eu preciso fazê-lo voar. Eu preciso fazê-lo alcançar uma estatura. Só que a gente também sabe que, para que isso aconteça, ele tem que passar por um processo. Não é apenas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e eu quero deixar essa palavra aqui bem gravada, seja individualmente ou coletivamente, Deus nos levantou para um crescimento extraordinário. Eu gosto daquela expressão de Deuteronômio 28:13, coloca aí, eu sei que é uma palavra para Israel, eu sei, mas ela pode valer para a nossa vida também, coloca aí, Deuteronômio 28:13. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O Senhor, só a parte A. Não, vamos ler todo mundo junto, vai, 1, 2, 3 e já. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Ou seja, Deus tem programado um negócio grande para nós, irmãos. Um tempo de crescimento, de avivamento, de avanço, e a gente precisa crer nisso. O desejo de Deus é esse: eu quero colocar vocês por cima. Por cima quando, Senhor? Diz sempre. E ele termina dizendo o quê? E nunca por baixo. O que eu tenho para fazer é grande. Você crê nisso ou não? Amém. Coloca aí Filipenses capítulo de número 4 e o versículo 13. Todo mundo conhece, mas vamos ler. Filipenses capítulo de número 4 e o versículo 13. Tudo posso. Tem hora que dá tudo errado e a gente continua, não é verdade? Tem hora que a porta não abre, mas a gente continua. Porque Paulo falou isso nos versículos anteriores. O que ele falou? Coloca lá o versículo 12. Mesmo capítulo. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele conclui no 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer o quê? Apesar das adversidades, você vai estar sempre prosseguindo, sempre avançando, sempre no centro da vontade de Deus. Coloca aí 2 Samuel capítulo 7, o versículo 8. Olha, vamos voltar para o Davi agora. Vamos voltar para o Davi. Segundo livro de Samuel capítulo 7, versículo 8. Olha o plano de Deus para Davi. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens
onde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, o meu povo. Tem tradução que diz assim: eu tirei você, Davi, de detrás da malhada. Ou seja, ninguém estava te vendo, mas eu te vi. Ninguém estava nem aí por você, mas eu te vi. Ninguém chamou você, mas eu te vi. Ninguém deu valor a você, mas eu te vi. O que ele está dizendo? O projeto que eu tenho na tua vida é grande, Davi. Aleluia, aleluia. Agora, a gente já sabe então que o pipa foi feito para... Do jeito que ele está aqui, ele pode voar, sim ou não? O que está faltando nele? A rabiola, irmão. Sem a rabiola o pipa não voa, não é verdade? Quer ver? Coloca aí, capítulo 7. Vamos manter o capítulo 7. Coloca aí o versículo de número 16. Cadê a rabiola? Tem a rabiola aí? Pega a rabiola. Capítulo 2 Samuel, o capítulo 7 mesmo. Capítulo 7, 2 Samuel 7, agora o 16. Ó a promessa de Deus para Davi. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão. Por quê? O que a rabiola faz com pipa? Ela equilibra. Tem gente que quer crescer, irmão, mas está muito desequilibrado. Tem umas irmãs até que elas querem crescer. Deus tem um projeto na minha vida. Mas a senhora está desequilibrada, irmã. Como que vai crescer? As irmãs pipeiras. As irmãs pipeiras. Se eu tentar colocar o pipa no alto desse jeito, quem lembra? O que vai acontecer com ele? Não vai cair não. Ele vai ficar rodando. Rodando. Você viu como o mundo parece estar meio doido? Todo mundo rodando? Meu Deus, essa semana aqui está esquisita. Pessoal levando o bebê reborn para o hospital. Meu Deus, que semana estranha que nós estamos passando. Não é verdade? Por que, pastor, que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão desequilibradas, irmão. Elas estão desequilibradas. Pastor, Deus quer que eu cresça? Quer, mas para fazer crescer, Ele tem que pôr a rabiola em você. Pastor, o que é a rabiola do crente, pastor? Não entendi esse negócio de rabiola. Olha lá, vamos ler, olha lá. Quanto a você e a sua casa e o seu reino, permanecerão, ele está falando de equilíbrio. E o seu trono será o quê? Estabelecido, ele está falando de equilíbrio. Agora põe o versículo 25. Mesmo capítulo, versículo 25. Agora, Senhor Deus, confirma a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua dinastia. Aqui está dizendo assim, ó, faz conforme prometestes. Mas na outra tradução, ele diz assim, ó, faz conforme a tua palavra. Irmão, ó, se não tiver rabiola, a senhora vai ficar rodando por aí. Se você não tiver equilíbrio, você não para em igreja nenhuma. Se a senhora não tiver equilíbrio, a senhora vai ficar entrando e saindo do grupo do WhatsApp toda hora. Qualquer coisinha sai do grupo. Aí daqui a pouco manda a mensagem para a líder. Pode me colocar de novo? A senhora está maluca? Aí quando chega na outra semana, não gostei da postagem. Sai do grupo de novo. Aí 15 dias depois, eu saí sem querer. Dá para me colocar de novo? Ah, irmão. A senhora está rodando, irmã. A senhora está sem equilíbrio. Pastor, eu quero crescer. Para crescer, tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio, como é que a gente conquista ele, pastor? Através da palavra. É por isso, irmão, que eu estou lutando, batendo nessa tecla, tentando incentivar o povo, pastor Neto, vem para o culto de ensino, participa da escola dominical, marcou a conferência de mulheres, vem para a conferência de mulheres, é congresso, vem para o congresso, é o evento que vai, participa, para quê? Mas você não sai de lá, falou, é porque eu estou me equilibrando com a palavra de Deus. Quem quer crescer? Quem quer crescer? Para crescer, tem que ser com equilíbrio, irmão.
Tem que ser com equilíbrio, porque senão você fica rodando. Quer ver? Vamos pôr um outro versículo aí. Coloca aí Gênesis capítulo 41. Põe a rabiola aqui, Rafa. Põe a rabiola aqui. Você consegue? Você ainda sabe fazer essas coisas? Olha lá, capítulo 41 do livro de Gênesis, versículo 50. Por que que tem gente que às vezes não cresce? Vamos ver, ó. Antes dos 7 anos da fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Versículo 51. Ao primeiro, José deu o nome de dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho, chamou de dizendo: Deus me fez na terra onde tenho sofrido. Você viu que nasce 2 filhos para o José? E quando nasce 2 filhos, alguém olha e diz assim: ô José, que nome você quer colocar? Aí ele olha e diz assim: ó, eu quero que vocês coloquem o nome dele de Manassés. Manassés, mas aqui não tem esse nome. Aqui no Egito, eu sei, é o nome hebreu, Manassés. Mas por que você quer que coloque Manassés? Aí ele diz assim: porque Deus me fez esquecer. Você lembra do que José tinha que esquecer? Quem é que lembra? Você lembra que ele foi vendido pelos irmãos? Ele tinha que esquecer isso. Você lembra que ele foi jogado na cova? Ele tinha que esquecer isso. Você lembra que os irmãos dele, diz a Bíblia, brigavam com ele todo dia? Ele tinha que esquecer isso. Você lembra que lá no Egito ele foi caluniado? Ele tinha que esquecer disso. Você lembra que ele foi esquecido na prisão? Ele tinha que esquecer disso. É por isso que quando o primeiro filho nasce, ele já era rico. Mas ele olhou e falou assim: ó, não, eu preciso colocar o primeiro nome de Manassés. Por quê? Porque Deus me fez esquecer. Aí depois veio o segundo filho. Aí ele falou: coloca o quê? Efraim. Mas por que você quer que coloque Efraim? Porque Deus me fez crescer. Ou seja, antes de crescer, tem que esquecer, irmão. Aí que está o problema. Tem hora que você não consegue crescer porque você nunca esquece. Pastor, eu me lembro como se fosse hoje. Foi no dia 27 de abril de 1992. Até hoje, irmão, tem coisa que você tem que jogar fora, irmã. Tem coisa que a senhora tem que jogar fora. Deus tem um projeto grande para a tua vida, só que você não está crescendo, porque você está com coisa na tua mente. Você está com coisa que você não precisava carregar. Você está levando trauma que você não precisava carregar. Você está carregando mágoa que você não precisava carregar. Ainda bem que essa noite Deus nos trouxe aqui, e o objetivo de Deus é colocar uma lixeira espiritual aqui nessa noite, dizendo assim: eu vou limpar a tua memória hoje, para você voltar para casa com a mente renovada e glorificando o meu nome. Levante uma de suas mãos para o céu se você deseja isso. Em nome de Jesus, recebe equilíbrio da parte de Deus nessa noite. A tua família não vai mais olhar para você a partir dessa noite, minha irmã, como uma mulher desequilibrada, como uma mulher emocionalmente oscilante. Não, em nome de Jesus, através da palavra, porque há poder na palavra de Deus. Deus vai te dar equilíbrio. Deus vai te dar equilíbrio. Deus vai te dar equilíbrio. E uma nova história começa a partir desta noite, para a glória de Deus. Oh, glória! Tem coisa que você tem que esquecer. Se a gente fosse fazer aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui. Só porque eu queria que você olhasse na sua Bíblia, irmã, na sua Bíblia ou na sua bolsa, alguma coisa que está aí dentro, mas não serve para nada. Vê, alguma coisa aqui. Vamos lá. Cadê? Pega aqui a sacola aqui, ó. Acha aí, vamos ver quem acha. Eu vou pedir para o pastor Neto, ele vai ser o diácono que vai recolher. Eu quero que... Quem já achou alguma coisa aí que não serve para nada? Olha lá. O que é isso, irmã? Pedaço de bexiga. Papel de bala. Extrato velho. Olha aqui, o pastor Neto vai lá. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu estou crendo nisso aqui, pastor Eliseu, que o Espírito Santo vai fazer isso que o pastor Neto vai fazer agora. Pastor Neto vai passar com a sacola e você joga dentro. Você joga. Eu estou crendo no Espírito Santo fazendo isso.
renovando a tua mente para você sair daqui diferente e vivendo uma nova história para a glória de Deus. Vai lá, pastor Neto. Pode procurar, pode procurar. Eu vou ver se tem aqui na minha Bíblia também alguma coisa. Enquanto o pastor Neto está passando, você vai adorando a Deus. Isso aqui representa algo espiritual que está acontecendo aqui nessa noite, irmão. O Espírito de Deus tirando da tua mente traumas, mágoas, feridas que te impediam de crescer. Aleluia. Hoje, em nome de Jesus, vai se cumprir Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Coloca lá, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É conhecido de todo mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nesta noite, Deus está renovando a tua mente. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença de Jesus neste lugar. Tem coisa que você está trazendo, mas foi até hoje só, viu? 17 de maio de 2025, Deus olhando e dizendo: acabou hoje, e a partir de hoje começa uma nova história. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer para a glória de Deus. Meu Deus do céu. Vai ficar o culto todo pegando coisa, irmão. Pode vir, pastor Neto. Deixa essas irmãs jogam no lixo depois. Olha lá, irmão. Coisa que você não precisa, mas carrega. Coisa que é peso morto dentro da tua bolsa. E o Espírito de Deus olhando e dizendo: é isso que está na tua mente. Tem coisa que você pode jogar fora hoje. Jogar fora hoje, voltar para casa com a mente. Só quem quer crescer, levante a mão e adore a Ele nesta noite. Aleluia. Se eu fosse jogar isso aqui no chão, irmão, ia ser um vexame para nós. Coisas que você carrega, mas você não precisa carregar. É por isso que você não cresce. Porque quando você vai crescer, você empaca no mesmo problema. Quando você vai crescer, você trava no mesmo problema, vem na tua memória. Se você ler o livro de Lamentações, Jeremias ele fala só de coisa ruim, irmão. O livro de Lamentações é um cântico fúnebre. E ele é feito como um acróstico. Nos seus 22 versículos, exceto o capítulo 3, que tem 66, é um acróstico. E ele só fala de coisa ruim. Nós estamos cortados, nós somos humilhados, a coroa da nossa cabeça caiu, a terra está destruída, tal. Aí no capítulo 3, ele para e diz assim: não, peraí. Eu quero colocar na minha memória aquilo que me dá esperança. Ao invés de ficar falando que está tudo ruim, está tudo quebrado, está tudo... Não, eu vou colocar na minha mente coisas que me dão esperança. O que é isso? É a rabiola. É a rabiola. Cadê o Pipa? Olha lá, o Pipa já está com rabiola. Já está pronto. Já está pronto, hein? Está pronto, porque já tem rabiola, já está equilibrado, é ou não é? Do jeito que ele está, já dá para subir, sim ou não? Não. Tem que ter linha. Se não tiver linha, irmã, o Pipa não voa. Eu já estou equilibrado. Sem chance para você. Mas ainda bem que eu trouxe a linha. Ô Rafa, você vai ser meu ajudante, vai. Amarra a linha. Pastor, e essa linha aí quer dizer o que, pastor? Diga comigo assim, ó. É a linha da comunhão. Tem gente que quer crescer, mas não tem comunhão. Tá.
eu quero crescer, mas eu não vou com a cara daquela irmã. Ó, eu quero crescer, mas se a fulana tiver, eu não vou participar. Como é que você vai crescer, irmão? Como é que você vai crescer? Não tem saída. Coloca aí 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha a importância da comunhão. Olha a importância da comunhão. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Amarra bem, tá, Rafa? Olha lá. Se porém... Não, vamos ler todo mundo junto, né? É melhor. Vai, 1, 2, 3 e já. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escuta, para a gente crescer, para a gente chegar naquilo que Deus quer de nós, a gente precisa ter comunhão. E a comunhão não tem saída, obrigatoriamente ela é horizontal e vertical. Não tem como você dizer assim, ó Deus, eu estou meio desviado, mas eu estou em comunhão com a igreja. Não está. Ó Deus, eu não quero saber de ninguém dessa igreja não, mas eu te amo, Senhor. Aí Deus olha e diz, mentira. A comunhão, ela é horizontal e é vertical. Então isso aqui é um problema sério, irmão. Porque tem gente que não se fala dentro da igreja. Tem gente que se entrar um por a porta, o outro sai pela outra. E aí a gente fica sem entender por que tem hora que a obra trava. Por que tem igreja que não cresce? Um dia eu lembro que eu fui fazer uma mudança de cargo. Aí eu chamei os irmãos, fiz uma reunião. Aí eu falei assim, irmãos, ó, o irmão fulano vai ficar vai cuidar desse departamento. O irmão fulano vai ficar desse aqui. O irmão fulano tal. Aí um levantou a mão e falou assim, pastor, o irmão fulano, se o senhor colocar ele nesse departamento, tem a família do Beltrano que está lá. E eles não se dão bem. Vai dar problema. Aí eu falei, vixe, é mesmo. Aí eu falei, não, então esse irmão aqui, ele vai sair daqui, ele vai vir para cá. E o outro levantou a mão, pastor, lá tem a outra família lá que tal. Como é que a obra anda, irmão? Se a gente fica só pensando nos nossos caprichos. E a gente não consegue ter comunhão um com o outro. E esse negócio de comunhão é muito sério. Por quê? Ter comunhão é a gente falar a mesma língua. E falar a mesma língua não é cantar no mesmo grupo. Falar a mesma língua não é tocar o instrumento junto. Falar a mesma língua não é todo mundo ler o versículo junto. Não, não é não. Falar a mesma língua é querer a mesma coisa que o outro quer. É aí que está o problema. É você desejar o que o outro quer. Ah, o fulano foi abençoado. Aí você fala, nossa, mas já eu estou esperando tanto tempo. Não, se olhar e dizer assim, ó, glória a Deus, se ele já foi abençoado, porque a minha vitória está pertinho de chegar também. É necessário que haja comunhão. Coloca aí o Salmo de número 16 e o versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Olha lá, Salmo 16, 8. Sempre tem o Senhor diante de mim. Com Ele a minha mão direita, e não serei abalado. Então o que ele está dizendo? Deus está me segurando, estou na mão dele, comunhão com Ele. Coloca aí 1 Crônicas capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 14. 1 Crônicas capítulo 14, olha isso aqui, olha a comunhão com Deus, irmão. Davi era um homem, Deus tinha um negócio grande na vida dele, porque Davi tinha comunhão com Deus. Olha lá, Davi perguntou a quem? Ele ia para a guerra. Antes da guerra, olha a comunhão. Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. 11. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e lá Davi os derrotou e disse, como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. 12. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. 14. Então Davi consultou a Deus novamente. Olha que bonito isso aqui, irmão. Davi poderia simplesmente falar, não, já ganhei uma vez, eu vou de novo, não precisa nem falar com Deus. Eu já vou e eu já resolvo. A comunhão, irmão, esse negócio de comunhão é muito sério. Porque se você não tiver comunhão, por exemplo, irmã, se a senhora não tomar cuidado e a senhora não tiver comunhão, por exemplo, com seu marido,
e a senhora começar a fazer coisas sem seu marido saber, você vai crescer como? A senhora sai, não fala onde está. Aí o marido chega, meu Deus do céu, minha mulher não para em casa, não sei onde ela está. Cada hora está num lugar, parece que tem roda no pé, que vai para um lado, vai para o outro, não para quieta. Tem casal que está quebrando por causa disso, irmão. Um não sabe nada do outro. Davi, ele dá para nós a lição, ele pergunta para Deus uma vez, quando ele vai para a guerra de novo, ele vai perguntar de novo. Senhor, olha lá, Senhor, Davi consultou novamente a Deus, e o que Deus respondeu? Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás, e ataque-os em frente das amoreiras. Olha, Deus olhou para ele e falou, Davi, dessa vez você faz diferente, você vai para a guerra, mas espera meu sinal. Sinal que o Senhor vai dar eu quero que você fique escondido por detrás das amoreiras. Nas amoras, perto do pé de amora, eu falei, perto do pé de amora, fica lá. Você quer comunhão, irmão. Outro olharia e fala, esse negócio doido, ficar perto do pé de amora, o exército chegando. Coloca o 15. Assim que você ouvir um som de passos por cima das... Olha o que Deus está avisando. Deus está dizendo o seguinte, você vai ouvir um ruído de marcha. E como é que eu vou saber que vem esse ruído, Deus? Ele falou assim, você vai ver esse ruído por cima das amoreiras. Então é mais ou menos essas plantas aqui, ó. Deus olhou e falou assim, não fica olhando para o exército não, fica olhando para a amora, que eu vou dar o sinal para você. Aí o exército vem vindo de lá. Deus falou, não, mas Deus falou para eu ficar olhando para o pé de amora. Como assim, Davi? Ele falou que vai me dar um sinal. Aí daqui a pouco veio o vento, irmão, o pé de amora fez assim, ó. O pé de amora balançou. A Bíblia diz assim, você vai ver um ruído de marcha pela copa da amoreira. Deus estava dizendo o seguinte, o sinal vai ser esse, a copa da amoreira vai balançar. Quando a copa da amoreira balançar, vai, porque eu sou contigo. Irmã, fica tranquila, se a senhora tiver comunhão com Deus, a copa da amoreira vai balançar na tua vida também. Deus vai te dar, não precisa tomar decisão apressada, precipitada, errada não, vai logo, resolve, não, Deus vai fazer a copa da amoreira balançar, eu tenho comunhão com Ele, Ele vai me dar um sinal. Só faz isso quem tem comunhão com Deus. Aí a Bíblia diz, olha, assim que você ouvir o ruído por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu na sua frente, para ferir os filisteus. Versículo 16. Fez Davi como Deus lhe tinha ordenado e derrotar o exército dos filisteus por todo o caminho. Então escuta, você precisa ter comunhão. Pastor, eu quero crescer. Quer, mas tem que ter comunhão. Coloca aí Atos 2,42, versículo conhecido, mas coloca aí para a gente relembrar. 2,42, estou com vontade de pregar até 10 horas e perder o ônibus, irmão. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou... Olha lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva, ela crescia por causa disso, irmão. Comunhão. Eles tinham prazer de estar juntos. Eu não sei se alguma irmã veio na marra aqui hoje. Eu vou lá, porque senão a esposa do pastor, a pastora vai começar a ficar perguntando, será? Será, hein? Não sei não. Sei não. Agora, pronto, ó, já tem pipa, já tem rabiola e já tem linha. Já dá para voar? Não. O que falta? Não, precisa de alguém antes do vento. O que é? Tem que ter alguém para conduzir. Pastor, eu quero crescer, mas eu vou para onde aponta o meu nariz. Você não vai crescer. Só cresce quando tem alguém para conduzir. Aleluia. 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 Eu vou voltar no Salmo 16. Vamos voltar no Salmo 16? E o versículo 8. Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Oh, eu só sei pregar assim, irmão, lendo Bíblia. Não sei fazer outra coisa. 1 milhão. Olha, sempre tem o Senhor... Aonde? Segura o pipa aqui, pastor Neto. Olha lá, ó. Imagina que ele está... Olha o que o salmista está dizendo. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha lá, é ruim? Olha lá, até o jeito de segurar está errado, tá vendo?
Ó, ó. Olha o que o salmista está dizendo. O Senhor está diante de mim. O que ele está dizendo? Eu não vou sozinho. Eu sei que Deus tem um negócio grande na minha vida. Eu sei que Ele me equilibra. Eu sei que eu estou em comunhão. Mas eu sei que sozinho eu não chego lá. Sozinho, você fala para alguém do teu lado aí, ó, sozinho você não vai conseguir. É por isso que ele falou assim, ó, eu tenho o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Ele está olhando, está dizendo, tem que ter alguém que me conduz. E a gente não tem que aprender a ser conduzido por Deus, irmão. A gente precisa aprender a ser conduzido por Deus. É por isso que quando Davi vai enfrentar o Golias, a palavra dele é essa: tu vens a mim com escudo, com espada e com lança. E ele diz o quê? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então o que ele está dizendo? Eu não estou indo sozinho, Ele está me levando. Quem lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois você lê com calma, você vai ver ele falar assim, ó, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. É Ele que me faz deitar, é Ele que me leva para os verdes pastos, é Ele que me leva para a água tranquila, é Ele que refrigera a minha alma, é Ele que me guia pela vereda da justiça, é tudo Ele, é tudo Ele. E se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Ele está, quem tem certeza que Deus está contigo, Ele está contigo, você vai crescer para a glória de Deus. Vamos lá. Então já tem o pipa, já tem a rabiola, está equilibrado. Já tem a linha que tem a comunhão. E já tem alguém para conduzir o pipa. Falta mais uma coisa. O que falta agora? O vento. Sem vento, você não cresce. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje dando glória a Deus pelo vento. Como é que está as coisas? Você fala, o vento está forte. Mas se está forte é porque eu vou crescer. Se está forte é porque Deus vai me ajudar a crescer. Aleluia. E é interessante quando a gente olha para o pipa, que quando o vento bate no pipa, para o pipa voar, ele tem que bater à frente ou atrás? Na frente. Você sabe do que isso chama? Vento contrário. O vento bate aqui, ó, na frente dele, ó, e leva ele. Ele às vezes quer até ficar aqui, ó, o vento joga para lá. O vento contrário faz a gente crescer, irmão. Pode perceber, a igreja não cresce muito quando está tudo bom, tá tudo calmo, tá, não. A igreja cresce quando o pau está quebrando, irmão. Pode perceber, a história da igreja prova isso. Você pode olhar para o povo de Israel, capítulo 1 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que quanto mais o povo apanhava, mais o povo crescia. É o vento. Esse vento que está soprando na tua vida não vai te matar, fica tranquila, irmã. Esse vento vai te fazer crescer. Esse vento vai te fazer voar. Esse vento vai te fazer decolar. O vento, ele pode vir por 3 razões. Por exemplo, ele pode vir para provar uma pessoa. Então, quando a gente olha, por exemplo, Pedro andando por cima das águas, a Bíblia diz que ele estava dentro do barco, aí ele desceu. Por que ele desceu? Porque ele falou, Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Quando ele estava dentro do barco, a Bíblia já diz ali, o vento era contrário. Já diz ali.
Só que ele desce, e quando ele desce, ele está olhando para quem? Para Jesus. O vento está soprando, mas ele não está nem aí, porque ele está olhando para... O vento está forte, irmão, mas ele não está nem aí, porque ele está olhando para... Está tudo escuro, irmão, a neblina, porque a Bíblia diz que era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas, tudo escuro, e ele caminhando em cima das árvores, porque ele estava olhando para... Quando é que ele parou? Quando ele olhou para o... Na hora que ele olhou para o vento, irmão. A Bíblia diz assim, ó, e sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. Talvez você não está crescendo porque o vento sopra e você fica com medo. Pastor, está o vento contrário. O vento pode vir para uma pessoa mesmo. Só que o vento, ele pode vir, por exemplo, numa casa. Se você ler Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que o vento veio sobre a casa. E uma caiu e a outra ficou de pé. A que caiu estava edificada na areia, a que ficou de pé estava edificada na rocha. A questão não é o vento vai vir para quem está com a casa edificada na areia e para quem está com a casa edificada na rocha. A diferença é onde está edificada a tua casa. Então o vento pode vir para uma pessoa e o vento pode vir para uma casa. Só que o vento pode vir também para uma igreja, sabia disso? O vento pode vir para uma igreja. Se a gente ler, por exemplo, Ezequiel 37, claro que é uma profecia sobre Israel, mas ali representa o povo de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, ossos sequíssimos, que estavam espalhados pela face do vale. Aí a Bíblia diz que Deus mandou ele profetizar. E qual foi o efeito da profecia? Ele olhou e falou assim, ó, profetiza sobre esses ossos. Aí ele profetizou e juntou-se cada osso ao seu osso. Aí depois Deus falou assim, ó, agora profetiza ao Espírito. E diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Tem hora que Deus vai permitir o vento soprar, irmão, até na igreja. Para quê? Para ver se a igreja acorda. Para ver se a igreja volta para a oração. Para ver se a igreja volta a ter o crescimento, porque a oração gera crescimento, a santificação gera crescimento, a pregação do evangelho gera crescimento. Mas tem hora que a gente fica parado. Por que fica parado? Porque não tem vento. Mas quando o vento vem, não dá uma agitada? Dá uma agitada, um olha para o outro e fala, vou começar a orar. Eu vou voltar a orar, eu te parei de orar, agora eu vou voltar a orar. E aí você volta a orar. O vento não vai te matar, irmão, o vento vai te fazer crescer. Não, falando do pipa, o vento vai te fazer subir, o vento vai te fazer decolar. Aleluia, você está crendo no que eu estou pregando aqui nesta noite? Fica tranquilo, deixa o vento soprar, Pastor, está muito forte, continua. Daqui a pouco o vento passa e você continua de pé. E quanto mais o vento sopra, mais ele te levanta. Quanto mais o vento sopra, mais ele te leva para uma posição melhor e privilegiada. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Tem alguém que entrou aqui, o vento está soprando na tua vida? Levanta a mão para eu ver. Só quem está no meio do vendaval, olha lá. Olha o tanto de gente, irmão, que está no meio do vendaval. Esse vento não vai te matar. Esse vento vai te fazer decolar. Vai te fazer decolar. Quem recebe a palavra, adore a Ele. Nesta noite esse vento vai te fazer decolar. Agora, vamos lá agora. Vai, leva lá, Rafa, o pipa. Por quê? O vento leva o pipa, não leva? Lá para trás? Até o meio lá da igreja. Olha lá, ó. Olha lá o pipa, ó. Isso. Aí tá bom, Rafa. Ó. O vento não leva o pipa para longe? Leva. Só que tem um negócio que acontece. Segura firme, Rafa, na linha aí, no estirante. Ó. Só que tem um negócio que acontece quando o vento levanta o pipa. Você já ouviu falar daquela linguagem, quem já soltou pipa? Assim, ó. Ixi, pegou força. O vento bateu, pastor Thais, e o pipa pegou força. E aí, quando o vento não está forte, você desbica para lá, desbica para lá. Vai, ele vai. Para o outro lado, desbica para cá. Aí ele desbica para cá. Ele vai tranquilo. Por quê? Porque ele não pegou força. Quando ele pega força, irmão, você quer desbicar, mas ele não vai não. Não vai não. E para desbicar, tem que fazer o quê? Quem lembra? Tem que dar linha na pipa, irmão. Segura agora a pancada. Você já viu como tem gente que muda na igreja quando pega força? Tem gente que até quando não pegou força é uma coisa, irmão. Quando pega força... Eu lembro que eu estava na pandemia, aí eu liguei para o obreiro, né? Aí todo mundo tossindo na pandemia, né? Todo mundo aquela gripe terrível. Aí eu liguei para o obreiro, falei, ô varão, pai do senhor, tudo bem? Ele falou, pai do senhor, pastor. Aí eu falei assim, você está livre domingo?
Eu perguntei para ele, você está livre domingo? Aí ele já respondeu assim, o senhor quer que eu pregue no culto? Aí eu falei, não, eu quero que o senhor dê aula na escola dominical. Aí ele, ô pastor, a tosse, estava bonzinho até eu falar que era na escola dominical. Porque tem gente que quer pregar no culto de domingo, mas não quer pregar na consagração. Não, na consagração. Tem gente, se a gente der oportunidade para cantar, quer exigir. Pastor, eu não canto na hora da oferta. Pegou força, irmão. Pegou força, tem gente que pegou força. Pegou força. Mas para ir lá, quanto que é? Mas quantas pessoas tem? Ah, não, é pouco, eu não vou não. Porque pegou força. E olha, e quando eu faço, o fogo cai. Não é que faz, é que Deus está dando linha. Tem coisa que está acontecendo, não é porque Deus está acontecendo, é porque Ele está dando linha. E a pessoa está pensando, olha como eu prego, olha como eu fiz isso. É nada, irmão, é Deus que está dando linha. Só que você acha que Deus vai dar linha para sempre? Não. Tem hora que Ele vai esticar o negócio. E é aqui que está o problema. É aqui que eu chego no texto que a gente leu. Quando Davi pegou força, irmão. Davi cresceu, Davi pegou força. O horário está avançado, eu vou pular essa parte para a gente não ler muitos versículos aqui para a gente. Mas vamos ler pelo menos um aqui, só para vocês verem como Davi pegou força. Olha como Davi pegou força. Capítulo de número 5 de 2 Samuel. Não, põe primeiro Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, versículo 11. Olha lá. O Senhor dá a quem? É Deus que dá a força. É Deus que dá a força. Então, se é Deus que dá a força, a gente não pode ser arrogante, a gente não pode ser soberbo. Porque é Deus que dá a força. Agora, olha o Davi, coloca aí, 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. 2 Samuel 5, 10. Davi se tornou cada vez mais... Está forte ou não está? Está forte, irmão. Coloca aí, 2 Samuel capítulo 8, versículo 13. 2 Samuel 8, 13. Olha como ele estava forte. Davi ficou ainda mais famoso. Está famoso. Está famoso. Não, agora é meu nome. Se falar que é meu nome, a igreja lota. Aí o fogo cai. Cai nada, irmão. É Deus que dá a força. E aí tem esse perigo. Olha o perigo. O perigo é esse, é você ficar muito forte. E quando você fica muito forte, você não respeita mais nada. Quando você fica muito forte, você não respeita a liderança da igreja, você não respeita. Aí você quer crescer. Como você quer crescer se você pegou força demais? Não, que está dando certo. Não está dando certo, é Deus que está dando. Mas Ele vai esticar esse negócio aí. E eu estou achando que é essa noite aqui que Ele reservou para tratar com alguém aqui e dizer, você está muito fortinho, a linha vai quebrar. O Davi pegou tanta força, irmão, tanta força. Não, vai lá, Joabe. O Joabe não precisa. Não, vai lá. O Davi foi. A linha quebrou. E se a linha quebrou, significa que quebrou a comunhão. Aí você quer sentir a presença de Deus, você não sente mais. Você quer ver o efeito do culto, da palavra, do poder, mas você não vê mais nada. Por quê? Porque a comunhão quebrou. A comunhão quebrou. É um perigo quando você fica muito forte. É por isso, irmão, que o melhor de tudo é a gente se humilhar diante de Deus. A gente, irmão, tem que reconhecer, tem sempre alguém que faz melhor do que eu e você. Não pode se gabar, não, porque eu prego, não, tem outro que prega melhor que nós. Ah, não, mas porque quando eu canto, não, tem outro que canta melhor do que eu, do que você também. Não, porque quando eu toco, não, tem outro que toca melhor do que você. Deus tem sempre alguém melhor do que eu e você. Então para de se achar, porque senão a igreja não cresce. E aí se quebrou a comunhão, o que acontece com o pipa? Agora ele vai? Mas tem um negócio no pipa que é interessante. Quando a linha quebra e o pipa começa a cair, não parece que ele está caindo, pastor. Não parece que o pipa sai todo. Ele pensa que ele está livre, mas ele está... Quando Jonas foge da presença de Deus, ele pensou que ele estava livre, mas na verdade ele estava... Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele pensou que ele estava livre, mas na verdade ele estava... Tem gente que está caindo e está pensando que está livre. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Essa pregação não é sobre pipa.
Essa pregação é sobre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quando a linha da comunhão quebrou, Davi começou a cair. Ele mesmo disse: pesou o meu coração, eu errei, eu pequei. Aí a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Gade vir falar com ele: Davi, você pecou, você está caindo. E aí eu quero te fazer uma proposta. Você está caindo. Quer cair na mão de quem? Você já está caindo, Davi. Aí 3 propostas que Deus fez. Primeiro, 7 anos de fome sobre a tua terra. Segundo, 3 meses você fugindo do teu inimigo. Ou 3 dias que eu passe sobre Jerusalém. Gade olhou para ele e falou: responde logo, que é para eu levar a resposta para quem me enviou. Davi olhou para ele e falou assim: olha, eu reconheço que eu estou caindo, Gade, mas a minha proposta é que eu caia na mão de Deus. A minha proposta é que eu caia na mão de Deus. Mas por que você quer cair na mão de Deus? Porque os homens não têm misericórdia, mas a misericórdia de Deus, ela é infinita. E tem um problema. Dá aqui o outro pipa, filha, pega para mim esse pipa aqui. Tem um problema, irmão. Quando você está caindo, o pipa pensa que ele está livre. Não, que eu estou livre, que agora eu faço o que eu quero. Agora não tem mais líder mandando mensagem para mim. Ufa, não tem nada de pastor enchendo minhas paciências. Agora eu estou livre. Agora eu vou fazer o que eu quero. Você não está livre, você está caindo. Você está caindo. E tem um problema. Quando a gente empinava pipa, a gente tinha uma frase que a gente falava: pipa mandado não tem dono. Quando cortava já era. É meu, não é seu. Cortou, você perdeu. Vai cair na mão de quem pegar. E eu quero que você saiba disso. O diabo está doido para que você caia, para ele ter você nas suas mãos. O diabo quer que aconteça alguma coisa lá no nosso casamento, para ele nos ter nas suas mãos. O diabo quer que aconteça algo no meio da igreja, para ele olhar e dizer assim: ó, caíram nas minhas mãos. E cair na mão do diabo é o seguinte: era um problema sério. Era um problema sério. Vou chamar aqui o pastor, vem cá, pastor, me ajuda aqui. E o pastor Neto. O pastor Neto não era pipeiro, mas hoje eu vou ensinar ele como é que acontecia quando era pipa. Tinha um negócio, quando o pipa caía, vinha um monte de gente para pegar o pipa, não era? Quando o pipa caía, vinha um monte de gente para pegar o pipa. E a gente vinha. Vamos todo mundo pegar e quebra o pipa, tá bom? Aí quando todo mundo vinha e o pipa estava caindo, aí corria um monte de gente para pegar o pipa. Olha o que acontecia, ó. Ninguém ficava com nada. É por isso que o diabo quer que o teu casamento caia na mão dele, para ele destruir. É por isso que o diabo quer que a tua família caia na mão dele, para ele destruir. É por isso que ele quer que aconteça algo no meio da igreja, para que a igreja caia na mão dele, para ele destruir. Essa mensagem não é sobre pipa, essa mensagem é sobre restauração espiritual. É Deus olhando e dizendo: se você cair na minha mão, eu te levanto, eu te ergo, eu te renovo, eu começo uma nova história na tua vida. Eu estou pregando nesta noite sobre um Deus de oportunidade, que quer te fazer crescer. Quem quer que Deus tenha um projeto grande para a Paulistana, Ele vai nos fazer crescer. Ele vai nos fazer crescer. Agora olhe para mim, eu estou terminando a mensagem. A Bíblia diz que Deus passou 3 dias em Jerusalém. Quando Deus passou 3 dias em Jerusalém, a Bíblia diz que Deus matou 70 mil pessoas de Jerusalém. A Bíblia diz que Deus veio matando de Berseba a Adã. Ele veio matando, e o Davi vendo aquilo. Quando Davi viu a quantidade de pessoas que estavam morrendo, a Bíblia diz que Davi entrou na presença de Deus. E ele disse: Senhor, me perdoa, porque foi eu que errei, foi eu que traspassei a sua ordem, fui eu que caí, foi eu que quebrei a comunhão, Senhor. Senhor, me ajuda, me dá uma nova oportunidade. O povo não tem culpa de morrer por causa da minha atitude. A Bíblia diz que quando ele falou isso com Deus, a Bíblia diz que Deus mandou o anjo parar de matar. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Davi, irmão. E Davi olhou, irmã, e ele viu, a Bíblia diz que ele viu um anjo entre o céu e a terra com uma espada desembainhada na mão. Enquanto o anjo para com a espada desembainhada na mão, a Bíblia diz que Deus chama o profeta Gade e diz: vai lá falar com Davi. Aí Gade vem falar com Davi, e ele diz o seguinte: Davi, Deus quer aplacar a fúria.
E Deus quer fazer Israel prosperar e crescer de novo. Mas o que eu tenho que fazer? Vai lá no campo de Araúna e oferece um sacrifício para Deus. Oferece um sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que Davi saiu. Olha isso aqui para você dar glória a Deus. Vem cá, Rafa, traz o pipa aqui de novo. Enquanto Davi está indo, irmã, enquanto Davi está indo, sabe o que Deus faz com Davi? Olha aqui a linha quebrada. Cadê a linha quebrada? Está aqui? Olha aqui, ó, a linha que estava quebrada. Deus restaura de novo. A Bíblia diz que Davi vai até Araúna, e ele chega lá e diz assim: Araúna, eu vim comprar um terreno aqui seu, porque eu quero oferecer um sacrifício a Deus. Araúna olha e diz assim: você vai oferecer sacrifício a Deus? Ele diz: eu vou. Aí ele falou: então pode oferecer, eu dou o terreno para você. Davi olhou para ele e falou: negativo, eu não posso dar a Deus sacrifícios que não me custem nada. Tem gente morrendo e eu preciso restaurar a comunhão com Deus urgente. Deus tem algo grande na minha vida e Ele quer que eu restaure a comunhão. E a Bíblia diz que Davi pagou pelo campo de Araúna. E quando ele pagou pelo campo de Araúna, a Bíblia diz assim: Deus aplacou a fúria sobre Israel. Quando a Bíblia diz que Deus aplacou a fúria, sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus estabeleceu novamente Davi para o crescimento. Deus estabeleceu novamente Israel para o crescimento. Deus estabeleceu Israel. E eu quero liberar essa palavra de Deus para a tua vida. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique de pé, por gentileza. Leva o pipa lá, Rafa. O que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite é nos renovar, é nos restaurar, é nos reerguer de novo, é nos levantar, é reerguer a tua vida espiritual, é restaurar a tua vida emocional, é restaurar o teu ânimo, é restaurar o teu vigor espiritual. Deus quer fazer algo de novo para que você volte a servir a Ele com alegria. Duas partes aqui, Rafa, cola de novo aqui. Essa comunhão aqui não está muito boa não. Tem que restaurar direito, senão não dá. Olha aqui, amarra aí. Restaura isso. Restaura aí, restaura. Restaura. Eu quero que você levante a tua mão por 30 segundos. Levante a tua mão, assim como o Rafa está amarrando essa linha. Eu quero que você fale com Deus nessa noite, dizendo: Senhor, restaura o meu ânimo, restaura o meu fervor, restaura a minha comunhão. Se você magoou alguém, o que custa você pedir perdão? Se você está com raiva de alguém, o que custa você ir lá pedir perdão ou perdoar a pessoa que te ofendeu? Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer crescer, seja individualmente, seja coletivamente. A AD Paulistana vai crescer. Ela vai avançar para a glória de Deus. Enquanto você adora Ele, Ele te renova. Enquanto você glorifica Ele, Ele te revigora, Ele te fortalece. Olha lá atrás agora, se você pode. Olha lá, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Deus vai fazer isso com você. Você entrou aqui para baixo, mas vai voar, vai voar, vai voar para a glória de Deus. Vai voar para a glória de Deus. Você vai voar, vai decolar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vê se você consegue abraçar alguém do teu lado aí e dizer para a irmã do teu lado: você vai crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Só quem recebe a palavra adora. Só quem recebe a palavra adora. Ninguém vai te parar. Ninguém vai parar o teu ministério. Ninguém vai parar a nossa chamada. Ninguém vai parar na AD Paulistana. Ninguém vai parar, pastor, o Colinas da Anhanguera. Ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. Vamos crescer. Só quem crê que vamos crescer, levante a mão e solta o grito de glória.
mão no ombro dessa irmã que está do teu lado aí, ou desse irmão, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você me ajude a orar por ela agora. Sabe por quê? Tem alguém que entrou aqui nessa tarde com um sentimento de fracasso. Você está olhando para a tua vida e está dizendo: nada sai do lugar, as coisas não andam, está tudo parado na minha história. Mas Deus não te levantou para isso. Deus nos fará crescer, Deus nos fará crescer. É por isso que eu quero que por um minuto você ore por essa pessoa que está do teu lado e diga para Deus: Senhor, renova a alegria dela, renova o ânimo dela, renova a chamada dela, renova o fervor dela agora. Enquanto você ora, Deus renova. 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 Renova, Pai. Renova, Deus, da tua igreja agora. Renova essas mulheres agora. Renova os obreiros agora. Renova a tua igreja agora. Enche com o teu espírito. Nós vamos voar. 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 Nós vamos voar.